Então tá, hoje nós vamos falar sobre um tema que é bastante, ele é polêmico, né? Mas é importante falarmos sobre ele no começo do ano, até porque trata-se de finanças, trata-se de orçamento e o tema é: viva uma vida melhor administrando bem as suas finanças. E é importante porque a maioria das famílias não costumam fazer orçamento familiar, não costumam fazer planejamento, né? E eu procurei buscar algumas ideias aqui, tanto do ponto de vista de um economista, como do ponto de vista bíblico. E é importante que pode gerar entre nós aqui depois uma certa dinâmica sobre esse assunto, até para fundamentar o que eu vou falar a partir de agora. Então, o Roberto Louis Troster é um economista e ele diz que não há uma receita certa para administrar o dinheiro. Isso é algo individual e muda ao longo do tempo, mas há princípios que ajudam a todos. E um dos princípios que ele cita é olhar. Olhar o quê? O dinheiro, ele é ponte entre o presente e o futuro. Aqui eu tiro uma coisinha até para elucidar, né? A gente não pode olhar o dinheiro como o fim, mas olhar o dinheiro como meio para você chegar a alguma coisa. Olhe quanto você tem na sua carteira. O limite do cartão, olhe o que você pode ganhar e quanto você pode gastar. Então é importante esse princípio do olhar, você se examinar, você ver o que você tem na tua carteira, você vê as tuas possibilidades antes de você dar o próximo passo. E ele cita também um outro princípio, que é o de guardar. Guardar recursos extras, porque são oportunidades. Então, quando você tem a possibilidade de gerar recursos extras, é importante que você pense em poupança, pense olhando para o futuro, olhando para o seu sonho, você guarde esses recursos extras, porque ele pode ser importante para você no futuro, para um investimento que você quer fazer, né? E um outro princípio que ele cita é organizar. Organizar mantendo uma planilha. Então você confecciona uma planilha organizada, né? Classificando entradas e saídas. Durante o tempo em que durante o tempo na minha vida em que eu busquei sobre esse assunto de orçamento, administração, planejamento e tal, eu vi várias palestras. E uma das palestras que eu vi que me chamou bastante atenção, e eu acho que é importante eu passar para vocês, e eu vou passar mais simples, é de que uma senhora, para ela trabalhar esse item de organizar, ela guardava dinheiro em saquinhos, conforme aquilo que ela deveria gastar durante o mês. Então ela colocava lá dentro de um saquinho de papel e colocava lá aluguel. Aí colocava no outro, separando que é para pagar a conta de luz, a conta de água. E isso aí me chamou muita atenção para que eu que tinha mais conhecimento técnico, pudesse começar a fazer o meu orçamento familiar. E eu passei a fazer o orçamento familiar desde quando eu fiz um primeiro negócio na minha vida. Eu não fazia isso antes, eu só pensava naquilo que eu tinha no bolso e naquilo que eu poderia gastar. Mas a partir do momento em que eu comecei a separar receita e despesa, eu comecei a pegar gosto pela coisa. De você realmente fazer uma fotografia do que você recebe e daquilo que você gasta. Aí você senta com a tua família e tal e procura organizar isso. O que nós recebemos durante o mês? Tem pessoas que recebem salário fixo, mas tem gente que recebe por semana, né? Eventual e tal. E os seus gastos, como é que são? Como é que são feitos os seus gastos? Então é importante vocês escreverem tudo isso aí, anotar durante um período, para vocês depois fixarem o que é gastos fixos, né, mensal, que você faz, para você começar, a partir daí, organizar o teu planejamento.
Como é que você está? Como é que está a foto do seu orçamento naquele determinado tempo? E como é que você quer projetar aquilo para o futuro? Isso é importante. Então tem mais um item aí, que é acompanhar, que é o seguinte item: acompanhar os gastos e corrigir falhas. Ninguém é perfeito. Então, o mais importante é você se propor a fazer algo que pode ser importante para a prosperidade da família, ou pela sua própria prosperidade, né? Então, corrigir as falhas é importante, porque num dado momento você pode perceber que tem um gasto que não é muito importante. Algum ente da família pode ter levantado e falar assim: olha, isso aqui não é importante, tal, por conta disso, tal, isso aqui está onerando muito o nosso gasto familiar. Aí você corrige, corta, ou ameniza, ou muda a estratégia, tal. E é muito legal fazer isso em família, né? E um item que principal e o último desse economista, do Troster, que ele cita, é disciplina. Para manter um planejamento e acompanhamento de gastos, você tem que ter disciplina. E esses são os itens que ele cita: olhar a tua carteira, guardar recursos extras, organizar, acompanhar e disciplinar. São itens muito, muito importantes para que você possa, sozinho ou em família, começar a escrever o seu futuro, ou o futuro da sua economia, daquilo que você, da onde você quer chegar, né? Eu coloco aí a palavra sonho, né? Eu costumo colocar dessa forma: você tem um sonho, e você quer chegar, esse sonho aí, ele te leva para algum lugar. E o sonho, ele é diferente de você desejar alguma coisa, de você querer alguma coisa, de você tem vontade de alguma coisa. O sonho é uma coisa que ele nasce de dentro de você, que sai de você, você deseja alguma coisa. E é legal quando você desfruta isso, você compartilha isso com cada membro da sua família. Sonhar não é só sonhar, não, você coloca ele para funcionar. Olha, eu sonho ter no futuro uma casa para o conforto da minha família, tal. Eu sonho ter um carro. Uma meta. Exatamente, é isso aí, Adilson. Então, o que acontece? Para você chegar nesse sonho, na realidade dele, você tem que ter disciplina. Se você não tem disciplina, você não consegue chegar. E a disciplina é dia após dia. É vigilância, é você corrigir, é você olhar, é você guardar, é você rever a situação para você conseguir chegar nesse sonho. E você não precisa, dependendo do que você ganha, você não precisa colocar um sonho tão alto. Mas esse sonho é alto, só que ele começa devagarinho. Você vai estipulando, peça por peça, para você conseguir montar o seu grande sonho aí. Aí, eu anotei aqui alguns princípios bíblicos para ser bem sucedido na vida financeira, que eu acho que tem muito a ver com esses princípios que o Troster registrou. E é importante a gente fazer essa comparação, que não é nada diferente. Você estando no mundo cristão, se organizando com a sua família, e você está no mundo secular, fazendo outra coisa. Tem muito a ver uma coisa com outra. Então eu procurei fazer esse tipo de comparação para a gente poder conversar um pouco sobre isso, né? Mais no final. Então, os princípios bíblicos para ser bem sucedido na vida financeira: um primeiro princípio: mantenha os registros em ordem. Palavra-chave aqui: registros. É preciso que você saiba quanto ganha, o que deve e para onde o dinheiro vai. Eu vou repetir: é preciso que você saiba quanto ganha, o que deve e para onde o dinheiro vai. Se nós lermos lá em Provérbios 23, nós vamos ter essa interpretação aqui que eu coloquei. Por todos os meios possíveis, torne-se uma pessoa que conhece e entende a vida. O que? Não
Provérbios 23, 23. E eu interpretei da seguinte forma: por todos os meios possíveis, torne-se uma pessoa que conhece e entende a vida. O que significa isso? Está dentro do contexto de sabedoria, de buscar conhecimento, e você não ficar parado no tempo. Você anotar, conhecer, né? Registrar, né? Para que você possa estabelecer um propósito, né? Dentro daquilo que você quer na tua vida financeira. E um outro item: planeja seus gastos. Olha o planejamento aí, ó. Planejar seus gastos. Este é o princípio do orçamento. O que é orçamento? O orçamento é simplesmente o gasto planejado. Quando você quer fazer alguma coisa, ou você tem um pequeno valor para começar alguma coisa, em termos de realizar o seu sonho, você já começa a pensar no planejamento. E quando você pensa em planejamento, você vai botar no papel. O que eu falei agora há pouco? Falei de receita e de despesa. O seu orçamento é exatamente isso. Você começa a pôr no papel. O que eu ganho e o que eu gasto? Então, orçamento é simplesmente o gasto planejado. Você coloca no papel tudo que você gasta, que você recebe e tal. E aí você determina para onde vai o seu dinheiro. Você determina para onde vai o seu dinheiro, ao invés de tentar descobrir aonde é que ele foi parar. Perceberam a diferença? Você determina para onde vai o seu dinheiro. Você não corre atrás depois para descobrir o que aconteceu com o seu dinheiro. Aonde eu coloquei o meu dinheiro. É diferente, uma coisa da outra. A gente pode contestar isso aí, pode comprovar isso aí, corroborar em Provérbios 21, verso 5, que diz o seguinte: quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. Então é importante planejar. A própria palavra nos ensina que façamos isso. O sábio é aquele que planeja. Ele não vai simplesmente gastando conforme ele recebe. Recebeu, gastou. Recebeu, gastou. Ele vai dando prioridade conforme ele acha que é. Aí chega lá no final, começa a faltar dinheiro para algumas coisas. Aí ele vai começar a correr atrás. Aonde que eu coloquei o dinheiro e que não deu para fazer? O orçamento familiar, ele te ajuda você exatamente a dar essa direção, né? Lá no final. Um outro item: poupe para o futuro. Hoje em dia é difícil a gente falar em poupar para o futuro, né? Todo mundo, a maioria das famílias está com dificuldade, orçamento estourado e tal, mas sempre dá um jeitinho. Acho que a gente sempre consegue um jeito de poupar alguma coisinha. E eu vou até, de certa forma, colocar aqui uma coisa que nós já fizemos aqui no Ministério, um desafio que nós fizemos, de cada semana a gente colocar um valor mínimo, né? Isso aí, eu estava com essa mentalidade de poupança para o grupo. É o mínimo. Para quê? Para provar que lá na frente, qualquer coisa que você adquirisse com aquilo, ou qualquer suprimento que você pudesse satisfazer, a gente ia mostrar que em função dessa poupança, em função desse desafio. E um outro item importante: aprecie aquilo que você já tem. Aí eu pergunto: o que você tem? O que eu tenho? Tem gente que às vezes não tem nada, não conseguiu nada, aí olha para isso que eu falei agora, dá risada, né? Quando ouve, fala: eu não tenho nada, eu não consegui nada. Quem diz que não? Quem diz que a gente não conseguiu nada? Se a gente olhar para aquilo que a gente tem, né? E a gente fazer uma avaliação, uma análise com a palavra de Jesus Cristo que fala dos talentos, né? Aquele que recebeu um talento só, ele com certeza ele diria isso: eu não tenho nada, eu vou apreciar o quê? Né? Então acho que a gente tem que olhar para esse lado, né? Tem que apreciar o que a gente tem. Aprenda a se sentir contente com o que você já possui. Aquilo que você possui, Deus te deu. Ele te deu, ele te proporcionou isso. Então,
Ele não vai te dar nada além do que você não possa administrar. Então, se eu tenho pouco, é porque Deus, Ele sabe que com aquele pouco eu posso conseguir mais, eu posso multiplicar, eu posso prosperar. Ele não me deu a pobreza para que eu ficasse a vida toda pobre, a vida toda na miséria. Aquilo que eu tenho hoje, eu tenho que valorizar, eu tenho que buscar, eu tenho que colocar diante de Deus e agradecer. Demonstrar a Deus que eu estou agraciado, eu agradeço por aquilo que o Senhor me deu. E isso é difícil às vezes, por quê? Porque nós comparamos a nossa vida à de outras pessoas, pensamos que merecemos mais do que o outro, olhando para o que os outros têm, né? A gente acha que merece muito mais do que aquilo. E aí aquele pouco que eu tenho, eu acabo achando que não é nada. Se a gente lê em Filipenses 4:11, aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Essa é uma medida de graça de Deus, a gente agradecer a Deus pelo pouco que a gente tem e colocar em prática todos os outros princípios de prosperidade. E aí, quando você olhar para trás, você vai ver que aquele pouco que você tinha ontem já não é mais. É assim que a gente pauta a prosperidade na vida da gente. E um último item desses princípios bíblicos que eu anotei: devolva a Deus. Ele nos deu habilidade para ganhar o dinheiro. E a melhor forma de administrá-lo é fazer como ele diz: dê honra ao Senhor, oferecendo a Ele a primeira parte de tudo quanto você ganha. E Ele encherá completamente os seus celeiros até transbordarem. Está em Provérbios 3, versos de 9 a 10. Então é importante a gente devolver a Deus, porque a Ele tudo pertence. O que eu tenho é meu, é de Deus. Então a gente não pode amaldiçoar as bênçãos que Deus nos dá. Nós não podemos. Acho que nós temos que, por mais que nós temos dificuldade na vida, por mais que nós achamos que não podemos prosperar, eu acho que se nós colocarmos em prática esses princípios que eu citei aqui agora, tanto da visão de um economista, quanto do aspecto bíblico, vamos ver que não tem segredo a prosperidade na vida. É uma questão de, a palavra principal aqui que eu vou dizer para vocês, é disciplina. Disciplina. Se você se disciplinar dentro de um contexto de buscar um sonho, você consegue. Eu citei aqui alguns benefícios do planejamento financeiro que vale a pena a gente citar. Mais importante do que conquistar um padrão de vida é mantê-lo, e é para isso que devemos planejar. Conquistar um padrão de vida, o mais importante é você planejar do que você mantê-lo. É importante ter em mente que não há propósito em guardar dinheiro tão somente pelo ato de guardar em si. Dinheiro guardado não terá maior sensação de segurança se você não souber definir o que é e quanto custa a segurança. O dinheiro não trará felicidade se você não souber o que é felicidade. Ao contrário, ele pode trazer apenas o mal. A riqueza em si mesma não é um mal, embora o amor a ela seja. Essa citação aí nós podemos corroborá-la em 1 Timóteo 6,10. O amor ao dinheiro, né? O amor ao dinheiro, acho que é bem isso que diz lá, né? Ele traz consequências graves. Mas não é o dinheiro que traz consequências graves, é o amor ao dinheiro. Então, é importante. E muitas vezes a gente atribui como se fosse o amor ao dinheiro. O dinheiro ele não é uma desgraça, ele não é um mal, ele não é uma doença. Ele é um meio para que você consiga atingir a riqueza. Por isso que nós não podemos olhar para o dinheiro como uma coisa que não vai te levar a nada. E simplesmente, se eu sou uma pessoa pobre, por exemplo, eu me mantenho pobre e fico estabilizado naquilo, achando que está tudo bem e tal, porque o dinheiro é maldição. Não é. Eu tenho que buscar o dinheiro, eu tenho que me tornar uma pessoa rica, e eu tenho que me embasar naquilo que está na Bíblia, nos princípios bíblicos, para que eu possa sair dessa situação de pobreza. O que eu não posso
é deixar que o espírito de pobreza tome conta da minha vida. E olhar para a riqueza dos outros e achar que a pessoa vai ter problema porque ela olha o dinheiro. Não é dessa forma que nós devemos interpretar. Outra coisa, a maneira como gastamos o dinheiro revela as nossas prioridades. Eu acho muito inteligente essa colocação. Voltando para o início, quando eu coloquei que é importante que a gente tem que orçar, né? Colocar tudo em ordem. Então, na hora que você vai fazer um mapeamento da tua vida financeira, antes de começar a fazer qualquer orçamento, é exatamente essa situação aqui. A maneira como a gente gasta revela a nossa prioridade. E é assim que a gente faz. Chegou, a gente vai gastando. Entrou dinheiro, eu gasto. Entrou, eu gasto. Né? Mas eu posso fazer isso de uma forma inteligente. Né? Posso fazer um orçamento bonitinho e tal. E aí eu começo a priorizar aquilo que realmente é importante para os nossos gastos. A maneira como utilizamos o dinheiro revela o nosso caráter. Jesus afirma que se formos fiéis na aplicação de nosso dinheiro, Ele também nos confiará riquezas. Gente, está na palavra isso. Quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes. E quem é desonesto nas coisas pequenas, também será nas grandes. Isso está em Lucas 16, versos 10 e 11. Simples assim. Eu acho que se você tem poucas coisas, mas você é fiel com Deus, você agradece a Deus por isso, você não fica murmurando, você não fica desprezando a tua pobreza, eu acho que, e se você coloca em prática uma situação de planejamento para você atingir, para você realizar o teu sonho, eu acho que você está colocando essa palavra em prática. Você vai ser fiel, tanto quanto Deus vai ser fiel com você, em você atingir os seus sonhos. E dá graças a Deus, né, por tudo que você tem. Nesse contexto aí, a gente tem um texto sobre a multiplicação do azeite, que a gente viu há pouco tempo. Pouca coisa, a gente consegue muita coisa. E mais uma coisa aqui, para terminar. As considerações finais que eu citei. E vale a pena citar. O segredo de uma vida rica não está em ganhar muito, mas sim em gastar bem o dinheiro. Os problemas financeiros decorrem de decisões ou escolhas ruins. Se você está com dívidas, a culpa não é dos juros elevados dos bancos, mas sim de um padrão de vida elevado demais para a sua renda. É importante refletir que às vezes nós não ganhamos o suficiente para aquilo que nós queremos gastar. Isso é importante para a gente se adequar. Os erros financeiros são verdadeiras armadilhas. Cair nelas faz com que você viva um verdadeiro pesadelo que pode durar meses ou anos. Busque conselho dos que conhecem a área. Isso está em Provérbios 13, 18. Eu gostaria de encerrar nesse Provérbios 13, 18. É interessante que muitas vezes nós nos vimos em situações difíceis, mas nós nunca procuramos as pessoas certas, as pessoas que conhecem para que possam nos orientar. Se nós olharmos para dentro do nosso ministério, nós temos pessoas que conhecem sobre determinadas áreas. Tem pessoas que conhecem sobre finanças, tem pessoas que são espertas, que conhecem, têm experiência com cura e libertação, né? Então é assim, se eu estou com uma dificuldade na questão de cura e libertação, tem algo que está me atrapalhando na vida, eu vou procurar alguém que conhece. Por exemplo, eu vou falar com a apóstola Jane, que ela já tem experiência nisso. Eu vou buscar orientação. Por quê? Porque aquilo está me lesionando, está me pressionando, e eu preciso sair daquela. Se eu tenho um problema com finanças, a minha vida não está certa, está cheia está um ciclo assim vicioso, de queda, aquele ciclo de pobreza, de escravidão, e eu não consigo sair daquilo, eu vou conversar com alguém. Olha, eu estou numa situação financeira complicada, eu vejo que meu dinheiro não rende, eu não consigo fazer ele multiplicar. Conversa com quem conhece,
dar orientação, uma consultoria financeira, uma orientação para que você possa fazer melhor o seu dia a dia, para que você consiga atingir o seu sonho, para que você consiga chegar aonde você quer chegar. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Amém.